parlamentares unidos, vamos dar início a mais uma reunião do grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência, que é um grupo de trabalho que existe no âmbito da 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e da primeira Comissão, Comissão dos Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, portanto, e que hoje, no âmbito da condução dos nossos trabalhos, teremos a audição da Federação Portuguesa de Autismo, a qual ocorrerá por videoconferência, dada a questão dos constrangimentos que vivemos por força da situação de pandemia, do estado de emergência que impede que haja grandes deslocações e que estas reuniões sejam presenciais e, portanto, será hoje por videoconferência, sendo que aproveito para saudar o Sr. Presidente do Conselho Executivo, o Dr. Fernando Campilho, bem como a Dra. Ana Albuquerque, que o acompanha nesta reunião. Dado o início aos trabalhos, agradecendo desde já a vossa presença também, aproveito para vos informar da forma como decorrem os trabalhos neste grupo de trabalho, que consiste no seguinte grelha de tempos. Terão os senhores 10 minutos iniciais para nos fazer uma exposição e trazer as preocupações que entenderam, sendo que esses 10 minutos podem ser repartidos entre vós, tomar a palavra só um ou ambos, conforme entenderem. Portanto, essa é uma decisão dos nossos convidados. Seguir-se-á uma intervenção por parte dos grupos parlamentares de 5 minutos para cada grupo parlamentar e, findo essas intervenções do grupo parlamentar, terão novamente a palavra para uma intervenção final de 10 minutos também, sendo que essa serve para responderem às questões que entenderem pertinentes de que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares e depois seguir outras questões que considerem que na fase inicial não tiveram oportunidade de trazer ou de expor, porque o tempo é limitado e os trabalhos da Assembleia têm sempre estes constrangimentos do tempo e, portanto, terão mais de 10 minutos. Sendo que, desde já, para começarmos os nossos trabalhos, eu passo-vos a palavra. Não sei se vai falar o Sr. Fernando Campilho ou a Dra. Ana Albuquerque, mas tenho a palavra. Faz favor. Obrigado. Obrigado pelo convite à Federação Portuguesa de Autismo para estar a participar nesta audição, porque é uma honra para nós. Só para enquadrar, nós, a Federação Portuguesa de Autismo, representamos três associações que estão espalhadas por todo o país, nomeadamente Açores, Madeira, Algarve, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Viseu. Portanto, somos uma federação de abrangência nacional. Há um ponto prévio. Uma pessoa que tem uma pessoa com autismo em casa tem um grande impacto na vida da família, e com um impacto que nem sempre é fácil de quantificar, mas que afeta de uma maneira grave a qualidade da vida das famílias e tem um impacto financeiro, quer por gastos que as pessoas têm aumentados, quer muitas vezes que as pessoas, os familiares, algum dos familiares da pessoa com autismo não pode ganhar dinheiro porque tem que tomar conta da sua pessoa, do seu familiar. Atualmente, nós consideramos muitas das vezes o autismo como uma situação de neurodiversidade. Muitas das vezes nós não podemos considerar que o autismo seja uma pessoa com uma incapacidade no sentido clássico, apesar de haver muitas pessoas, um espectro nas situações do autismo, mas muitas das situações do autismo não encontram nas situações de deficiência clássica, nomeadamente física, intelectual ou psiquiátrica. E há quem proponha a criação de uma nova categoria, que são as incapacidades da comunicação social. Há pessoas com autismo que têm um déficit intelectual, mas muitas das pessoas com autismo têm um QI normal ou até acima do normal. Até há algumas pessoas que são gêmeos, mas que são pessoas com autismo. Aproveitava também para fazer uma nota. Fez este mês de março 50 anos que foi criada a primeira associação para a defesa dos direitos das pessoas com autismo, que se chamava na altura a Associação Portuguesa para a Proteção às Crianças Autistas. Que foi criada em Lisboa. Dessa associação nasceu toda a estrutura que atualmente existe de apoio às pessoas com autismo na sociedade civil.
que inclui todas as associações que falamos. A Federação tem pugnado pelo cumprimento e pela necessidade de cumprimento da Declaração Universal dos Direitos da pessoa com incapacidade, da Assembleia Geral, e nomeadamente com a proposta aprovada no 4º Congresso do Autismo Europa, em maio de 1992, sob a forma de uma declaração escrita que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, assumida pelo Parlamento Europeu em 9 de maio de 1996. Esta é a Carta dos Direitos da Pessoa com Autismo, é um documento para nós basilar. Mais recentemente, o próprio Parlamento Europeu, numa declaração dos diferentes eurodeputados, fez uma declaração escrita da pessoa com autismo já em 2015. É uma situação complexa o autismo, que afeta 1%, não é uma situação rara, pelo menos 1%, e nos rapazes pode chegar a 1 em cada 50 pessoas têm uma situação de autismo. Portanto, não é uma situação rara. E é uma situação que pode levar a dificuldades ligeiras a graves na capacidade de compreensão das informações do dia-a-dia, de comunicar e interagir com as outras pessoas. Nós continuamos a desconhecer as causas do autismo. Não há uma cura para o autismo, mas há uma coisa que foi demonstrada e que isto é extremamente importante. A intervenção precoce e intensiva é basilar na recuperação das pessoas com autismo, que melhoraram de uma maneira significativa o seu nível de independência dessas pessoas. Esta situação com as equipas de intervenção precoce em Portugal não acontece de um modo desejável. Há muito que fazer no diagnóstico precoce e na intervenção precoce. Portanto, não há uma política sistemática de detecção precoce do autismo. É necessário uma abordagem estratégica global das respostas aos desafios apresentados pelas pessoas com autismo durante toda a sua vida. E deveria ser estabelecida uma estratégia europeia para incentivar a investigação, a prevalência, o conhecimento da prevalência e o intercâmbio das melhores práticas em diferentes países. Infelizmente, a escola inclusiva em Portugal na legislação está muito bem, mas na realidade não funciona muito bem. É imprescindível que as escolas sejam dotadas de pessoal docente e não docente com preparação para lidar com as pessoas diferentes, em especial em antecipar e assim prevenir as crises dessas pessoas. A instabilidade que se verifica nas equipas de educação especial e muitas das vezes o desconhecimento que as pessoas das equipes ou outras pessoas da escola que têm sobre o autismo faz com que os jovens tenham crises. Tem havido casos de jovens com autismo que têm medicação que levam para a escola para ser dada em SOS. Segundo a indicação médica, esses SOS eram raros, mas há escolas em que esses SOS são dados diariamente. E temos conhecimentos de casos de crises que podiam ter sido evitadas se as pessoas estivessem preparadas, em que foram chamadas a CPCJ e a polícia, e jovens que foram levados pela polícia que estavam numa crise que não foi atempadamente prevenida por uma escola que sequer é inclusiva. E muitas das vezes a própria escola tende a rejeitar as jovens com autismo. Um momento crítico das pessoas com autismo verifica-se na transição para a vida adulta. Quando o jovem passa da escolaridade obrigatória e entra no mercado do trabalho, aí está um grande problema. A percentagem dos jovens com emprego é tão baixa que nós, como sociedade, só temos que nos envergonhar. Na Europa está calculado que menos de 10% dos jovens com autismo estão empregados. Em Portugal essa percentagem de certeza que é muito menor. Nós temos muito conhecimento de muito poucos casos, contam-se pelos dedos das mãos de pessoas com autismo que estão com empregos estáveis. O Autismo Europa, que é uma organização à qual nós pertencemos, está neste ano na campanha que está em vigor. Esta é uma campanha que diz I can learn, I can work. Eu consigo trabalhar, eu posso trabalhar, portanto eu posso aprender e posso trabalhar. E é importante. Há algumas mensagens que é importante passar. Cada pessoa tem um potencial. O segredo é fazer corresponder as competências com um emprego ideal. Por outro lado, a compreensão do autismo também é a chave para combater os estereótipos e os estigmas. É importante haver uma flexibilidade dos currículos e haver infraestruturas que fortaleçam a aprendizagem das pessoas com autismo. Os empregadores também devem ser informados sobre os potenciais dos trabalhadores com autismo e nos domínios em que eles são competentes e até às vezes mais competentes que pessoas ditas, entre aspas, normais. É necessário haver um suporte adaptado e residências condignas para beneficiar a educação e o acesso ao emprego.
É importante que a nível de suporte para a aprendizagem seja adequado e é já para o sucesso. É necessário haver guidelines precisas e concretas para prevenir o bullying e o abuso das pessoas do espectro do autismo. É necessário haver um acesso a um treino vocacional e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O suporte tem que ser individualizado para combater a exclusão e o abandono escolar. Os governos têm que adotar legislação que corresponda às necessidades de acomodação e de emprego dos trabalhadores com autismo. É necessário harmonizar o reconhecimento das incapacidades de modo a permitir o trabalho de pessoas com autismo em diferentes países. Finalmente, há um decreto em Portugal, que é o 129 de 2017, que criou o modelo de apoio à vida independente e a divulgação e o incentivo das experiências do papel dos assistentes pessoais e a aposta em respostas residenciais adequadas, nomeadamente no apoio ao fomento dos centros de apoio à vida independente, que tem que ser incentivada e alargada, de modo a que todas as pessoas com autismo tenham uma resposta adequada às suas necessidades e ao grupo do etário que pertencem. Há alguns termos que nós consideramos ofensivos, por exemplo, dizer que sofre ou é vítima de autismo, por exemplo, deve-se dizer de preferência é um autista, ou uma pessoa com autismo, ou uma pessoa no espectro do autismo. O autismo é uma doença, muitas vezes o autismo não é uma doença, apesar de estar um bocado medicalizado, nós podemos dizer que o autismo é uma incapacidade, é um atrasado mental, isso não se deve dizer, tem uma incapacidade de aprendizagem, e finalmente os outros são normais. Atualmente as pessoas com autismo preferem dizer que os outros são neurotípicos e as pessoas com autismo são neurodiversas. Finalmente, há uma forma que, agora falando para os políticos, é uma utilização da palavra autista como um insulto. Felizmente já foi mais frequente, mas infelizmente ainda se continua a aparecer. Recentemente ainda ouvimos uma ministra da Saúde dizer que o governo não é autista num programa de entretenimento da televisão. Felizmente ela retratou-se, pediu desculpa de uma maneira que foi importante e que esse pedido de desculpa foi muito bem-vindo e todos nós aplaudimos. Mas infelizmente continua a haver outros casos. Há recentemente um artigo do Sr. Camilo Lourenço que disse, a propósito de uma entrevista da Sra. Ministra da Saúde, ele disse uma frase que penso que é inclassificável. Só um autista do pior é capaz de dizer uma estupidez desta, tendo em conta a realidade fria dos números. Se em vez da palavra autista fosse utilizado algo como orientação sexual da pessoa, raça ou outro, toda a gente clamaria de uma maneira veemente. Nós, como a Federação e muitas pessoas com autismo ou pessoas familiares protestaram contra a utilização, mas tanto que eu saiba, isso não foi retratado. Penso que estou em cima dos meus 10 minutos, não sei se já ultrapassou ligeiramente, mas como estava a acabar uma frase, eu estava a deixar o doutor acabar a frase. Peço desculpa, ainda, não sei se a minha colega, mas entretanto, penso que essa era a nossa introdução inicial. Tá, pronto. Então, muito obrigada, agradeço-lhe as palavras e já agora deixe-me dizer-lhe que a preocupação que colocou com a linguagem inclusiva, ela tem que ser uma preocupação relativamente a todas as questões, não apenas em relação às questões de género, como referiu muito bem, porque todos os tipos de discriminações e de linguagem discriminatórias devem ser evitadas e devem ser abolidas. Num país que se quer igualitário, que todos os cidadãos são iguais, de facto, todas as linguagens que sejam discriminatórias, nomeadamente a utilização da expressão autismo com sentido depreciativo, tem que mudar e nós estamos num tempo de mudar mentalidades. E também, mesmo eu vou passar já aos grupos parlamentares, permita-me já agora dizer, compreendo muito bem a vossa luta, até porque conheço muito bem e na minha região temos a AMA, a Associação dos Amigos do Autismo, que tem feito um grande trabalho em prol do autismo e que tenho uma querida amiga envolvida nesta associação e, portanto, é um trabalho muito meritório e é uma situação que a todos nos deve congregar. Dito isto, passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Boa tarde, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E muito boa tarde, em particular, ao Dr. Fernando Campilho, talvez daquele lado, Presidente do Conselho Executivo da Federação Portuguesa de Autismo, e à doutora Ana Albuquerque, que também o acompanha nesta nossa audição.
Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de apresentar os meus mais sinceros agradecimentos por terem acedido a prestar declarações a este grupo de trabalho, Direito de Pessoas com Deficiência, dando assim conhecimento dos projetos das associações pertencentes à vossa Federação, transmitindo o vosso contributo para melhorar as condições de todos aqueles que sofrem de autismo ou que se encontram no seu espectro, bem como a todos os que os acompanham. Felicito também a vossa Federação por todo o trabalho meritório desenvolvido durante toda a existência da Federação. É sabido que os doentes que se encontram no espectro do autismo têm uma maior dificuldade na apreensão e cumprimento das regras de confinamento e de prevenção sanitária, pelo que muitas vezes necessitam de um acompanhamento constante. Porém, o espectro do autismo, como disse o Sr. Presidente e muito bem, tem uma dimensão vasta que engloba as várias situações, desde as mais graves, como a necessidade de constante acompanhamento, a outras que desenvolvem uma vida normal, sendo que, em alguns casos, existem indivíduos dotados de uma capacidade acima da média relativamente a determinadas áreas do conhecimento. Na verdade, muito tem sido feito para se combater a deficiência, nomeadamente a implementação de cotas, a integração no meio laboral, a criação do SCAU, o desenvolvimento da escola inclusiva, as prestações que têm vindo a ser implementadas, como sejam as prestações sociais para a inclusão. Devo também informar que está na calha, por assim dizer, por parte do Partido Socialista, uma proposta no sentido do regime da reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Outro grande avanço tem sido o regime do maior acompanhado, que tem como objetivo dar um suporte relevante a todos aqueles que têm de dar assistência aos seus familiares que se encontram no espectro do autismo. Achamos que com o desconfinamento as CAUs devem reabrir, porque será uma enorme ajuda para os utentes e seus familiares, para além de terminarem com a interrupção das aprendizagens e desenvolvimentos de capacidades que com a pandemia sofreram um retrocesso. Para além destas medidas, o Plano de Resiliência e Recuperação também engloba programas e verbas destinadas à deficiência e à saúde mental, para além da estratégia para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu passo a referir, por exemplo, conhecer, estudar e avaliar a realidade das pessoas com deficiência, dinamizar a sensibilização das pessoas, como o Sr. Presidente há pouco falou, quer no que diz respeito à linguagem, quer para acabar com a estigmatização dos autistas, que são pessoas normais e, em alguns casos, até, eu diria, paranormais no bom sentido, aprofundar as condições de exercício dos direitos políticos para as pessoas com autismo, melhorar o sistema de educação inclusiva e fundamental, e para evitar questões como o Sr. Presidente há pouco referiu, de autistas que eventualmente tenham que ser conduzidos por forças de segurança, rever, aprofundar, modernizar e ajustar aos novos desafios da transição digital. É fundamental também neste programa de resiliência e de recuperação. E, de facto, uma coisa extremamente importante, a concepção e implementação de um plano de não institucionalização, portanto, evitar aquilo que é a institucionalização, muitas vezes desnecessária, porque junto da família e junto daqueles que os acompanham, as soluções serão muito mais fáceis de resolver e o ambiente será bastante mais agradável. Eu diria que, por muito há ainda a fazer, e que nesse sentido agradecemos todos e quaisquer contributos que nos possam transmitir. Eu refiro ainda também que o alargamento de equipamentos, respostas sociais, a criação de equipas multidisciplinares de intervenção social são extremamente importantes para a resolução dos problemas dos autistas. Deixaria ainda duas questões. O Sr. Presidente, de certa maneira, teria já respondido ou dado uma informação, é que como deverá funcionar o sistema de integração precoce. Referiu que o sistema de integração precoce é extremamente importante e que Portugal necessitaria de avançar nesse sentido. E o que é que a Federação e as associações têm feito para integrar no mercado de trabalho aqueles indivíduos capacitados e qual a resposta da sociedade civil? Felizmente deu-nos a ideia de que, de facto, há muito poucos autistas empregados, mas teremos que desenvolver necessariamente programas ou matérias no sentido de vir a integrar esses mesmos indivíduos. E eram estas as questões e, mais uma vez, agradecer ao Sr. Presidente e à Sra. Ana Albuquerque pela vossa presença e pelo contributo dado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Fernando Campilho e à doutora Ana Albuquerque, da Federação Portuguesa de Autismo. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata deixa desde já um muito obrigada pelos contributos e pelas informações aqui expressas durante os 10 minutos da primeira intervenção do Dr. Fernando Campilho e um bem-aja pelo trabalho que estão a desenvolver na inclusão das pessoas com autismo. De facto, não podia começar esta intervenção sem olhar para aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de dizer em relação ao regime da reforma antecipada das pessoas com deficiência. Foi uma discussão que tivemos ainda hoje de manhã na Comissão de Trabalho e há um estudo, é verdade, e de manhã já todos os partidos tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto, porque mais do que um estudo, e em vez de anunciarem um estudo, o que importa a estas pessoas com deficiência e que estão à espera deste regime da reforma antecipada é que o coloquem em prática e possamos olhar para aquilo que está previsto. Não conhecemos e esta é uma discussão que tivemos de manhã e que vamos ter ao final deste grupo de trabalho, e este é um assunto que realmente está a preocupar todos os grupos políticos e trazer à discussão este assunto do regime da reforma antecipada agora é de facto olhar para aquilo que o Partido Socialista e o Governo prometeu e não está a cumprir. Devia de estar em prática e não estar a ser anunciado. Mas voltando a este tema da Federação Portuguesa de Autismo que nos traz aqui esta tarde, de facto o impacto que a pandemia causada pela Covid-19 nas pessoas com autismo é de difícil mensuração. Será difícil poder-nos dizer, Dr. Fernando Campilho ou Dra. Ana Albuquerque, o que esta pandemia provocou às pessoas com autismo? Sabemos que a quebra de rotinas impostas por esta pandemia pode, de facto, causar um efeito devastador, porque as pessoas com autismo estão habituadas a trabalhar muito em rotinas e o facto de ter havido aqui algumas quebras nestas rotinas poderá ter levado à regressão e a regressão poderá ser grande. Eu gostaria de vos perguntar se têm dados que nos possam fazer chegar sobre esta possível regressão com o efeito da pandemia. Falamos, e o Dr. Fernando Campilho pôde aqui já abordar esta questão do ensino e da educação inclusiva. De facto, já a semana passada tive a oportunidade de participar numa audição a uma escola de referência da intervenção precoce e falávamos de algumas dificuldades das equipas de intervenção precoce e também a Federação Portuguesa do Autismo deixou aqui esta referência. A pandemia também fez com que alguns alunos e algumas pessoas, alguns técnicos que estão a trabalhar com estas crianças pudessem ter ficado com o seu ensino e com a sua intervenção prejudicada. Há necessidade, de facto, de melhorar as equipas de intervenção precoce. Perguntava à Federação Portuguesa de Autismo se tem alguns contributos nesta questão da melhoria das equipas de intervenção precoce para que a intervenção possa ser mais célere e mais assertiva. Disse o Dr. Fernando Campilho que a escola inclusiva não está a funcionar muito bem. De facto, a fragilidade das equipas de educação especial e a rotina que estes alunos necessitam é muitas vezes colocada em causa e teremos que olhar para a estabilidade das equipas para melhorar a aprendizagem dos alunos com autismo. O Governo está também a anunciar este seu reforço do compromisso da inclusão das pessoas com deficiência como uma das suas prioridades. Já lançou a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, lançou o seu estudo, lançou aqueles que foram as ideias, esteve em auscultação pública, já tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre para quando, de facto, a verdadeira Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência vai estar em prática. Eu gostaria de perguntar se, da parte da Federação Portuguesa de Autismo, houve um contributo para esta estratégia e se vê refletida no documento os contributos que fizeram chegar. É que o Partido Social Democrata também já teve a oportunidade de solicitar os contributos para a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, o que é que chegou, mas até hoje não conhecemos
nenhum dos contributos que fizeram ou que estiveram com base na elaboração deste documento. Depois, olhar para o plano de recuperação e resiliência, que tem aqui uma verba significativa para o setor da deficiência, mas se o formos esmiuçar, podemos perceber que fica muito aquém daquilo que se poderá fazer, e já demos exemplos disso ainda a semana passada na audição regimental com a senhora Ministra do Trabalho, mas importa aqui perguntar à Federação se o modelo de apoio à vida independente serve às pessoas com autismo, se neste plano de recuperação e resiliência, vou terminar, Sra. Coordenadora, só para perguntar então, Dr. Fernando, se este modelo de apoio à vida independente satisfaz as pessoas com autismo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pureza, que está por videoconferência. Está a ouvir-nos, Sr. Deputado? Muito bem, muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar quem representa aqui a Federação Portuguesa para o Autismo, o Dr. Fernando Campilho, a doutora Ana Albuquerque, agradecer a intervenção inicial, que foi muito rica em informação e em questionamento, e queria colocar 2 ou 3 questões que talvez possam abordar na vossa intervenção final. A primeira diz respeito à questão do emprego. O Dr. Fernando Campilho já teve ocasião de nos dizer aquilo que, infelizmente, já tínhamos a noção que era a realidade, e que é de que a possibilidade de pessoas com autismo passarem da formação escolar ou da formação inicial para o mercado de trabalho, para a vida ativa em termos de emprego, revela-se muito difícil. E, no entanto, há disposições legais que vão no sentido, precisamente, de estabelecer cotas de emprego para pessoas com deficiência, e bem sabemos que essa lei ou que essas disposições legais carecem de cumprimento na nossa sociedade. E queria, portanto, pedir-lhe que elaborasse um pouco mais sobre esta questão, quais são os obstáculos, em que medida é que a lei está a ser, digamos, pura e simplesmente ignorada, ou, enfim, qual é a situação que nos pode descrever. A segunda nota, mais do que tudo, é, na sequência do que já foi dito nas 2 intervenções que me antecederam, é a questão da intervenção precoce, porque, como o Dr. Fernando Campilho teve a ocasião de nos dizer, é óbvio que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce são elementos fundamentais para, digamos, prevenir efeitos particularmente nefastos para a pessoa que padece de autismo, enfim, no que diz respeito à sua escolaridade e a toda a sua vida. Nós sabemos bem que o sistema português na área da intervenção precoce é muito limitado, não obstante a enormíssima dedicação dos e das profissionais que estão neste contexto, mas queríamos pedir-lhe que nos desse algumas indicações concretas sobre que soluções ou que pistas de melhoria é que a Federação nos pode identificar. E, finalmente, a terceira e última pergunta tem a ver com uma circunstância muito concreta. Ontem mesmo eu tive a ocasião de reunir, como já aconteceu com outros grupos parlamentares, com promotores de uma carta aberta que se tornou pública há poucos dias e que vem, digamos, pôr no debate público a necessidade de vacinação prioritária de um universo razoável de pessoas com deficiência. E, portanto, estamos a falar, ou melhor, fala essa carta aberta, acima de tudo, de pessoas que, tendo uma deficiência, isso lhes provoca um grau de dependência extraordinariamente agravado e que, portanto, ficam expostas a riscos de contágio e de desenvolvimento da doença, para mais pessoas com uma capacidade de comunicação ela própria limitada, e, portanto, tudo isso desagua, efetivamente, numa situação muito preocupante e muito angustiante para as famílias e, enfim, naturalmente, para as próprias pessoas, tanto quanto é possível saber. E eu queria perguntar-vos
se a Federação é sensível a esta possibilidade, qual é a vossa opinião sobre esta possibilidade e qual é, do vosso ponto de vista, o universo a, digamos, incluir nesta hipotética vacinação prioritária, na exata medida em que pessoas com deficiência nem todas têm, evidentemente, o mesmo grau de dependência e, portanto, digamos, os riscos, digamos, as exposições a contágio são também elas diferenciadas. Mas, enfim, ainda assim gostaria de perceber a vossa sensibilidade para esta hipótese, porque, enfim, a concretizar-se, isso terá que ser já. E, portanto, a nossa capacidade de interlocução com o Governo tem que ter em conta aquilo que é a sensibilidade das pessoas que, enfim, no dia-a-dia lidam com situações desta natureza. Volto a agradecer-vos o vosso testemunho, as vossas informações e, enfim, agradeço que, se na medida do possível, nos deem estes esclarecimentos que vos solicitei. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também de cumprimentar a Federação Portuguesa de Autismo, o Dr. Fernando Campilho, também a doutora Ana Albuquerque, de agradecer a intervenção inicial que foi feita, as observações também que colocaram em relação a uma realidade muito específica, que é efetivamente a realidade das pessoas com autismo, que dentro também daquela que é a heterogeneidade da deficiência, com muitas características específicas em cada uma delas, mesmo dentro da própria dimensão do autismo, há especificidades e diversidades bastante acentuadas e que naturalmente no tratamento das coisas não podem ser ignoradas, pelo que significam também para estas crianças e para estes adultos com autismo. Queria agradecer também o conjunto, no fundo, dos alertas que foram deixando sobre várias matérias, abordando aqui 4 assuntos muito concretos e alguns dos quais pedia naturalmente que aprofundassem a informação e o conhecimento que têm sobre essa realidade e que aqui também nos fizessem chegar informação adicional para que também possamos efetivamente intervir. Desde logo nesta questão das escolas, da educação inclusiva e desta garantia das condições do apoio às crianças e jovens com autismo, seja do ponto de vista dos meios humanos, o Sr. Presidente falou do reforço de profissionais docentes e não docentes, mas também, como também referiu, em materiais de apoio e de aprendizagem que têm que ser garantidos e importava aqui saber, nesta realidade concreta, quais são também as situações que têm chegado às associações e à Federação sobre as várias dificuldades sentidas pelas crianças e jovens e também pelas suas famílias no enquadramento que têm que ter e no apoio que lhes deve ser garantido no âmbito da escola pública, que, ao que vai chegando também ao grupo parlamentar do PCP, se pauta por profundas insuficiências. Temos defendido que é preciso reforçar efetivamente a capacidade de meios humanos nas escolas e também ter em consideração as especificidades e as necessidades individuais de cada uma das crianças e jovens para responder em conformidade com aquelas que são as necessidades manifestadas. Queria também colocar uma questão relativamente ao atual momento que vivemos, penso que é incontornável neste contexto, em que houve o encerramento de escolas, de creches, em que houve o encerramento de um conjunto, até a suspensão de um conjunto de atividades de várias instituições e que penso que isto terá naturalmente tido um impacto significativo nas famílias que têm pessoas com autismo, ou crianças e jovens com autismo, exatamente pela ausência das respostas e por possíveis retrocessos, no fundo, no seu desenvolvimento, que importava aqui que houvesse efetivamente conhecimento da nossa parte, se vos chegou a alguma situação neste sentido. Porque muitas vezes o facto de as escolas estarem encerradas e suspensas e de muitas terapias não terem a mesma regularidade que têm, mesmo essa sendo pouca, é quando do próprio calendário escolar,
tentar perceber os impactos disto na vida destas crianças e jovens, mas também nas suas famílias e as dificuldades acrescidas numa realidade em que efetivamente é pedido um isolamento e um confinamento muito forte, com dificuldades, tanto quanto sabemos, para estas famílias, mas importava aqui também perceber que informações é que teria a Federação sobre este mesmo assunto. Também de um ponto de vista da questão do emprego, que também foi uma matéria abordada. As questões de garantir o acesso e o direito ao emprego para os adultos, no caso com autismo, é efetivamente também algo que merece uma reflexão e uma atenção específica, até considerando a necessidade de as próprias entidades empregadoras terem a devida adaptação e a devida consideração pelas características destes trabalhadores, para poderem também, de alguma forma, adequar um conjunto até de funções e mesmo dos próprios postos de trabalho. Não sei se a Federação tem alguma informação detalhada sobre a realidade do emprego neste grupo social. Era também importante que pudessem, diria eu, se tiverem essa informação, dar alguma informação mais detalhada, para que aqui, mesmo para terminar, pudéssemos ter essa informação. Mesmo para terminar, em relação às questões da idade das pessoas com deficiência, o PCP tem um projeto de lei sobre esta mesma matéria, e o que entendemos é que elas têm que ser definidas as condições de acesso à reforma em conjunto com as organizações representativas das pessoas com deficiência e também, naturalmente, com a Federação de Autismo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tendo agora terminado as intervenções dos grupos parlamentares e dando nota que me parece importante, quando falamos de autismo, também ter sempre em conta, e isso acabou por de uma forma um bocadinho indireta, sair das intervenções. No espectro do autismo temos muitos tipos de autismo e as problemáticas têm que ser feitas de acordo com cada uma das circunstâncias. O seu espectro, que vai desde a questão do Asperger, que basicamente, embora esteja dentro do espectro do autismo, são vidas normais e praticamente sem quaisquer constrangimentos, e outras que de facto precisam de uma abordagem muito diferente, e portanto também é bom que nesta linguagem inclusiva de que falamos se tenha em conta aqueles que são os diversos espectros, e que me parece que a associação que nos trouxe isso aqui muito bem, mas não podia deixar de o referir aqui. Dito isto, com esta preocupação, naturalmente, tenho a palavra 10 minutos, à semelhança do que aconteceu na fase inicial, portanto, faz favor, tenha a palavra. Obrigado. É um mundo de questões que nós deixamos de passar. De qualquer modo, eu vou tentar responder a alguns dos aspectos, nomeadamente em relação à vacinação, que, portanto, nós da Federação fez já um position paper, portanto, um papel de posição em que enviamos para todas as entidades, nomeadamente para a Assembleia da República, a defender a vacinação nas pessoas com autismo de uma maneira importante. É claro que em relação ao problema da reforma, a Federação foi ouvida, esteve na comissão em que foi estudado o problema da reforma. Em relação ao problema também do confinamento com o Covid, nós tem havido muita regressão. O encerramento dos CAUs tem atrasado e tem feito que muitos jovens com autismo tenham regredido. Os aspectos, eu ia deixar, de qualquer modo, a Ana tem alguma intervenção direta no grupo, na Inovar Autismo, da qual ela também é presidente. Tem vários aspectos tratados da vida independente, e tem uma experiência direta da aplicação do modelo da vida independente e da intervenção precoce. Eu ia deixar agora a Ana falar um bocadinho sobre isso, e depois, se tivesse tempo, regressava a alguma das outras questões que falamos. Não sei se a Ana... Pronto. Com certeza, portanto, só lhe peço que desligue o microfone por causa, doutora, porque para não estarem dois microfones ligados, já está. Obrigada. Ok. O meu está ligado. Boa tarde a todas e a todos. Agradecemos imenso esta oportunidade. Há aqui algumas questões que se repetiram: o emprego, a intervenção precoce.
Em relação ao emprego, a Fundação Portuguesa de Autismo está a coordenar um projeto europeu. Eu estou frisada. Doutora, estamos a ouvi-la mal, não sei se estará muito longe, está a chegar-nos o som muito baixo. Ok, está-me a ouvir bem agora? Acho que melhorou um bocadinho. Ok. Então, eu vou repetir boa tarde a todas e a todos, agradecemos imenso este convite. Há aqui duas questões que se repetem, portanto, levantadas pelos vários grupos parlamentares, a questão do emprego e a questão da intervenção precoce. A Federação Portuguesa de Autismo coordena neste momento um projeto ao nível europeu de Erasmus, do modelo de emprego para jovens com autismo, e eu penso que se calhar poderemos falar, este modelo está a ser implementado por nós e está a ser testado por nós e responde a muitas das questões. E sim, nós temos prática, quer na Federação, quer nas federadas, e temos um modelo que podemos apresentar e que pode ser naturalmente implementado. O emprego dos jovens com autismo neste momento é muito reduzido e, portanto, isto é na verdade, um problema a nível transversal. Intervenção precoce é super importante. O modelo de intervenção precoce em Portugal deveria ser estudado e deveria ser avaliado, porque realmente a intervenção precoce não é só o apoio aos pais e capacitação dos pais, tem que ser essencialmente uma intervenção direta com as crianças. A escola inclusiva e a pandemia, sim, à Federação e às nossas federadas chegaram diversas situações, diversas e graves, não é? De crianças que quebraram a sua rotina, que ficaram de repente em casa, com quebras de aprendizagens, e realmente foi uma dificuldade muito grande para as famílias. O que é que surge um bocadinho transversal e nesta pandemia eu acho que temos muito para aprender. Os CAVIs não fecharam e o apoio aos jovens com autismo e o apoio às pessoas com deficiência, nomeadamente o apoio aos jovens com autismo através dos CAVIs, não cessou com a pandemia. E por isso eu acho que temos aqui um modelo que é um modelo resiliente, que é um modelo que está de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e que é essencialmente um modelo de futuro. Da nossa experiência na escola, o que resultou foi a introdução na escola do assistente pessoal. E esta vai ser até uma das questões que nós vamos levantar na avaliação da aplicação do modelo CAVI, que é o assistente pessoal poder dar apoio ao jovem e à criança na escola. E pensamos que realmente este apoio individualizado, quer através de um assistente pessoal, através do modelo CAVI, quer de uma figura de assistente pessoal que se cria no contexto escolar, é na verdade o futuro. E o futuro é mesmo o modelo de apoio à vida independente. Eu aqui faço um apelo. A Inovar Autismo tem 2 centros de apoio à vida independente a funcionar, mas nós sabemos que nos outros centros de apoio à vida independente existem muitos jovens autistas e adultos autistas a serem acompanhados. E, portanto, este é o modelo que nós defendemos, este é o modelo de futuro e este é o modelo que irá dignificar e que está de acordo com os direitos humanos e que irá dignificar as respostas, quer ao nível do emprego, quer ao nível do ensino superior. Porque a questão do emprego começa a ser trabalhada na família, começa a ser trabalhada na intervenção precoce, começa a ser trabalhada na escola. E, portanto, não é só quando o jovem atinge a idade de entrar no mercado de trabalho que esta questão tem que ser trabalhada. Temos que trabalhar precocemente e daí a importância de trabalharmos a autodeterminação logo desde a mais tenra idade. E daí voltamos novamente à intervenção precoce, que é fundamental ser realmente operativa na sociedade e na comunidade. E eu penso que mais ou menos respondi a todas as questões de uma forma breve. Muito obrigada. Ainda dispõe de cerca de 4 minutos, portanto, doutora... 4 minutos. Então, já agora posso falar mais em algum dos aspectos. Sob o ponto de vista do encerramento dos CAUs, dos Centros de Atividade Ocupacionais, foi muito problemático, não só para as pessoas
com autismo que regridem, o não terem a sua vida estruturada, as suas rotinas do dia a dia, é extremamente crítico na regressão, e isso também na intervenção precoce. Do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda falou na vacinação, que foi para nós uma preocupação muito grande. Está demonstrado que as pessoas com deficiência, ainda há pouco tempo saiu numa Lancet um artigo de uma mortalidade maior das pessoas com deficiência com Covid, e nós fizemos uma defesa num documento que elaboramos e que enviamos para a Assembleia da República, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, enviamos também para a Task Force, enviamos o documento para a Presidência da República e para o Ministério e para a Secretaria de Estado, com a nossa posição, que penso que é um aspecto crítico e era extremamente importante. A utilização da máscara pelas pessoas com autismo nem sempre é fácil, algumas pessoas aceitam, outras não, e por outro lado, a compreensão de um estado de doença grave é muito difícil tratar as pessoas com autismo. Em relação à reforma, como eu já penso que já disse, mais importante que a reforma é o emprego. É certo que as pessoas com autismo, a maior parte delas são saudáveis fisicamente, eventualmente terão algumas incapacidades de trabalho. É importante ter algum acesso à reforma de uma maneira estruturada, tanto mais que muitos deles não vão ter muito tempo para trabalhar, mas muito mais importante que a reforma, pensarmos na reforma, é importante, mas o emprego penso que é basilar. As cotas, há várias experiências de emprego, mas as cotas não estão muito longe de ser cumpridas. Em relação eu penso, das dificuldades dos estágios, não me lembro se me faltou alguma das questões, de responder a alguma das questões dos senhores deputados, mas há um mundo de questões que teriam que ser mais trabalhadas e mais desenvolvidas no autismo. Não sei se a Ana ainda tem algum tempo, se tem mais alguma coisa que se lembra. Sim, nenhum dos senhores deputados falou na questão da formação profissional ou falou, por exemplo, na questão do acesso ao ensino superior, e essa é uma questão basilar para nós. Nós não acreditamos na formação profissional segregada, nós consideramos que as pessoas autistas, e é este agora o termo correto, pessoas autistas, inclusivamente o síndrome de Asperger já caiu, portanto a designação neste momento é pessoas autistas, e de onde é que vem esta designação? Vem de ouvirmos as pessoas autistas, não é? Nós na nossa federação, pela primeira vez, nós temos um jovem autista que faz parte do conselho da federação, e é muito importante nós ouvirmos as pessoas, não é? E é muito importante que na área do autismo as pessoas falem na sua voz, e por isso, nas nossas federadas, nós também temos esta preocupação de trabalhar a autodeterminação e os jovens darem a sua palavra. A questão da formação profissional e do acesso ao ensino superior são também fundamentais. Eu já ouvi o BIP, por isso vou-me calar, mas considerem também esta questão. A outra questão também, eu já ouvi o BIP, mas eu tenho mesmo que dizer isto, que é a questão do certificado de incapacidade. Tem que ser revisto, não responde às pessoas autistas, faz com que muitos jovens autistas não acedam à prestação social, e isto é muito grave e é muito importante e tem que ser revisto. Muito obrigada, doutora. Agradeço naturalmente à Federação Portuguesa do Autismo os contributos que nos trouxeram e que parece-me que foram muito esclarecedores e ajudarão naturalmente no desenvolvimento dos trabalhos deste grupo de trabalho, bem como na implementação de melhores políticas públicas, que em última ratio é exatamente aquilo para que aqui estamos. Portanto, agradecendo, damos por terminada a audição. Senhores deputados, peço que continuem, porque vamos ter mais 2 pontos para tratar ainda nesta reunião e, portanto, peço-vos que continuem presentes.